Ele veio a este mundo por amor a nós. Amém? Então, feche seus olhos neste momento, nós vamos orar para que possamos estar na presença do Senhor. Agora é o momento da palavra de Deus, é o momento em que nós vamos estar meditando, o Senhor vai estar falando conosco através da sua palavra. Amém? Pai eterno, nosso Deus, santo é o teu nome, Senhor. Deus, muito obrigada, Deus, por esta noite, por todos que estão aqui, que chegaram, Senhor, a esta igreja. Pai, abençoe cada vida, Senhor. Que a tua palavra, Deus, que é fonte de toda a salvação, que é fonte, Senhor, de toda a alegria, do verdadeiro entendimento, venha abençoar as vidas, Senhor, que estão aqui, todos nós, Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, para falar, para ministrar em nossos corações nesta noite, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor, Jesus, teu Filho, nasceu. E nós cremos, Deus, que Ele é o nosso Salvador e Senhor, e que reina e que reinará para todo sempre. A Ti, Jesus, seja a honra e a glória e todo o louvor. Amém e amém. Amados, abra a sua Bíblia em Mateus 1, capítulo 1, versículo 21. Amém? Mateus 1. Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Mateus 1, 21 a 23. E esse é o tema da mensagem. Emanuel, o mistério do Natal. E ela dará à luz um filho. Vamos ler juntos? E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Você pode sentar. Amados, essa passagem aqui que nós acabamos de ler foi quando o anjo, ele apareceu a José. José, ele era noivo de Maria. Então, José estava com receio de receber Maria como sua esposa, pois ele soube que ela estava grávida. Mas Maria, o que Maria estava gerando dentro do seu ser, era a obra do Espírito Santo. Então o anjo apareceu a José e disse que ele sim tomasse Maria como sua esposa. E Maria, ela teria um filho, o Filho de Deus, e o seu nome seria Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvará todo o povo de seus pecados. Amados, o Antigo Testamento, de muitas formas, ele profetizou sobre a vinda do Salvador, sobre a vinda do Messias. E o Salvador viria para libertar a todos os judeus que esperavam pelo Messias, e que ele iria tirar toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento, e daria novas vestes, tiraria as vestes de tristeza e daria vestes de alegria. E tudo isso nós podemos ver muito no livro de Isaías, em especial no capítulo 9 e o capítulo 61, que fala a respeito de Jesus, que viria o Salvador e que ele iria libertar o seu povo de suas dores, de seus sofrimentos. Então, finalmente, o tempo chegou. O tempo certo do Messias vir à terra chegou. O nascimento de Jesus marcou este mundo onde nós vivemos. Na verdade, ele dividiu a história. Hoje nós estudamos nas escolas e nós estudamos antes de Cristo e depois de Cristo, porque o nascimento de Jesus marcou toda a humanidade. Jesus, ele não foi um homem qualquer que nasceu, mas o Salvador de toda a terra veio a este mundo.
Mas afinal, por que Jesus deixou todo o resplendor do céu? Por que ele deixou toda a adoração que ele recebia dos anjos no céu e se tornou um ser humano como nós e passou por todos os sofrimentos que nós passamos? Por que Jesus, ele veio a este mundo? Então, amados, é isso que nós vamos ver nesta noite. Eu creio que muitos de vocês já sabem a resposta, mas muitas coisas nós precisamos lembrar, porque parece que às vezes nosso entendimento fica esquecido. E todo ano nós celebramos o Natal, e o Natal, ele significa Jesus nasceu. E é isso que nós temos que celebrar. É nisso que nós temos que colocar o nosso pensamento, é que Jesus nasceu. Amém? Então, o nosso primeiro ponto é: Jesus é o Salvador. Versículo 21, ele diz assim: quando o anjo falou a José, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Salvador, e vem do hebraico, que significa o mesmo que Josué. Jeová é a salvação. Então, o nome Jesus não foi colocado porque naquela época tinham muitos meninos que se chamavam Jesus. Mas o filho de Maria era Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, porque Jesus, o Cristo, significa o ungido de Deus. Ungido de Deus quer dizer o Messias, o Salvador, aquele que vem salvar, é aquele que vem libertar, é aquele que vem transformar todo o seu povo, todo aquele que serve a ele. Então, o nome Jesus significa o Messias, o ungido de Deus. E foi esse menino que nasceu. Não sei, nós não sabemos se foi dia 25 de dezembro. Provavelmente não, porque 25 de dezembro, em Jerusalém, é muito frio. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, que Jesus nasceu. Que Jesus nasceu. Que Jesus se tornou homem. Que Jesus morreu numa cruz, mas que ele não ficou morto, que ele ressuscitou e que ele foi para o céu, mas que ele disse: eu vou voltar e eu vou levar para viver comigo eternamente. Amém? Esse é o mistério de Natal. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará para levar o seu povo e a sua igreja. Jesus é o nosso Messias, aleluia. É aquele que viria para perdoar os pecados dos judeus e os nossos também. Quando Deus criou, amados, Adão e Eva, tudo era perfeito. Mas com a desobediência do primeiro casal, tudo mudou. O pecado entrou no mundo. A partir de então, todos nós nascemos em pecado e distantes de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus tinha relacionamento com Adão e Eva. Mas eles desobedeceram a Deus. E todos que nasceram depois de Adão e Eva, nasceram pecadores. E isso inclui você e eu. Nós nascemos pecadores. E não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus, essa aqui é a palavra de Deus. O Antigo e o Novo Testamento, eles dizem que nós nascemos em pecado. E em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa do Senhor. E 2 Coríntios 5:21 fala:
aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Foi Jesus. Jesus não conheceu o pecado. Nós conhecemos o pecado, porque nós nascemos em pecado. Nascemos pecadores. Nós não temos comunhão com o Senhor. E foi por isso que Jesus precisou vir. Foi por isso que Deus enviou Jesus para que ele viesse a esse mundo e ele restituísse o nosso relacionamento com Deus. Nós só podemos nos relacionar com Deus através de Jesus Cristo. Sem Jesus não tem relacionamento, amados. Jesus, ele é o nosso canal que nos aproxima de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Então, 2 Coríntios 5, 21 fala: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Em Jesus, nós somos justificados. Somente em Jesus nós podemos nos aproximar de Deus, amados. Porque sabe o que Deus mais quer? É ser seu amigo. É ser meu amigo. Ele quer ser o seu Deus e você, povo dele. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de mim. Foi por isso que Jesus veio. Isso é Natal. Amados, entenda isso. Todo o sacrifício de Jesus na cruz, tudo aquilo que ele fez na cruz, aquele que não tinha pecado, o Filho perfeito de Deus, veio à terra. Por quê? Porque Deus queria ser o teu Pai, o meu Pai. Foi por isso que Jesus veio. E Jesus nos mostrou quem era Deus. Que Deus é Pai. Que Deus te ama. Que Ele entregou o próprio Filho para morrer numa cruz. Por amor a você e a mim. Amados, foi a maior prova de amor que alguém poderia demonstrar. Jesus fez isso na cruz somente por amor a você. O nascimento de Jesus prova que Deus te ama. No Natal, nós recebemos o maior presente. Jesus. Jesus nasceu. Para que nós pudéssemos receber o presente, Jesus precisava vir. E no Natal as pessoas se preocupam com tantas coisas, porque a mídia criou tudo isso. E muitos nem se lembram que no Natal o maior presente é Jesus. Porque se Jesus não nasce, nós estaríamos perdidos. Porque se hoje eu posso me aproximar de Deus, foi porque Jesus nasceu. Foi porque Jesus morreu. Mas Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou para te dar vida, e vida em abundância. E quem te promete essa vida em abundância é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Amém? Nossos pecados nos afastam de Deus. E existe um único meio de nos aproximarmos dele, através de Jesus, o Salvador do mundo. O nascimento de Jesus mostrou à humanidade que temos um Deus cheio de graça e de misericórdia. Amados, o nosso Deus, Ele é gracioso. Ele olhou para nós com amor, com bondade. Ele se importou conosco. Ele poderia estar no céu como Ele está. Deus está no céu. Jesus está no céu recebendo toda a adoração. Mas Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós, que é o próprio Deus,
habitando dentro de nós, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Deus ouviu o clamor de seu povo e no tempo certo enviou-lhe Jesus, como está escrito em 2 Coríntios 6:2. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. É o tempo em que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele ouviu o nosso pedido de socorro. O nosso clamor chegou aos ouvidos de Deus. E por isso Jesus veio, para nos socorrer, para nos livrar de todo o sofrimento que o pecado nos causa. Por isso, amados, Jesus veio. E hoje é o dia, é o tempo da salvação. Desde que Jesus veio a este mundo, é o tempo da salvação. Entenda isso. Foi por isso que ele veio. Para que houvesse o tempo da salvação. E Jesus, ele está hoje aqui para salvar. Para abençoar você. Para cuidar de você. Para perdoar os teus pecados. Já que os nossos pecados nos afastam de Deus. Porque Deus é santo. E Deus está no céu. Mas tem uma coisa que nos impede de chegar no céu. Sabe o que é? As crianças sabem o que é. O que é que nos impede de chegar no céu, crianças? É o pecado. Amados, o pecado nos impede de chegar no céu. E foi por isso que Jesus veio. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele nos deu o presente da salvação. Mas nós precisamos ir até Jesus para receber esse presente. E dizer: Jesus, eu quero o teu presente. Eu, Jesus, te recebo como meu Senhor. E aí você vai receber o presente da salvação. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Eis aqui agora o tempo da salvação. Amém, igreja? Você não está perdido, porque Jesus já pagou o preço por você. Nós só continuamos perdidos quando nós não aceitamos o presente da salvação. Mas quando nós aceitamos o presente que Jesus nos deu na cruz, aí sim nós recebemos, nós entramos na luz. Como diz a sua palavra, como as crianças cantaram, o povo que andava em trevas viu uma luz. E a luz resplandeceu. Sabe quem é essa luz? É Jesus. Porque todo aquele que não está em Cristo Jesus está nas trevas. Nós só andamos na luz quando o Senhor habita dentro de nós. Amém? Aleluia. Hoje comemoramos o Natal, o dia em que o Salvador veio a este mundo. Jesus nos deu o presente e cabe a nós recebê-lo. E esse presente você não vai comprar. A salvação é presente. Sabe por que o homem não compra a salvação? Para que ele não se orgulhe. O único que pode te salvar é Jesus. Nada do que você faça vai te salvar, porque a salvação é dada por Jesus. Amém? Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Então é necessário crer no nosso coração que o Messias veio, que ele morreu, mas que ele ressuscitou dos mortos e que ele fez tudo isso para me salvar e para salvar você. Amém, igreja? Aleluia. Jesus veio como criança, mas se tornou um adulto e cumpriu o seu propósito de morrer na cruz, ressuscitar e assim perdoar a muitos que se arrependem e reconhecem que ele é o Salvador. Muitos já se salvaram porque reconheceram Jesus como o seu Salvador e permaneceram junto com o Salvador, caminhando, crescendo a cada dia com ele. Porque, amados, nós sim entregamos a nossa vida para Jesus, mas nós não somos perfeitos. Nessa caminhada, nós pecamos, nós entristecemos a Deus, mas Jesus sabe de tudo isso. 1 João 1,9 diz que se tu confessares os teus pecados, os meus pecados, ele é fiel e justo para perdoar e te purificar de toda injustiça. Jesus conhece a minha estrutura, a sua estrutura. Quando ele esteve aqui nesta terra, ele sabe muito bem o que é ser um ser humano. Ele conheceu a nossa fraqueza, mas ele nunca pecou, porque ele é Deus, mas nós pecamos. E a palavra de Deus diz que quando nós vamos ao trono da graça, quando nós oramos, dobramos o nosso joelho, nós recebemos graça. Todas as vezes que eu me arrependo e vou até Jesus, a graça de Deus, ela é abundante sobre nós e ele perdoa os nossos pecados. Amados, Jesus te ama. E isso não é uma frase pronta, isso é uma verdade. O amor de Deus nos constrange. Eu não entendo como alguém pode me amar dessa forma, conhecendo intimamente como eu sou, e mesmo assim, ele me ama e ele te ama. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Salvador. Hoje, você que nunca entregou a sua vida a Jesus, tem a oportunidade de receber o presente da salvação. E você, amados, que já recebeu o presente, continue com ele, se agarre nesse presente, que esse presente faça toda a diferença na sua vida, que você viva na luz, que você seja uma pessoa, um homem, uma mulher, abençoado, sustentado, fortalecido, que muitas vezes cai, sim, mas que o Senhor vem e te levanta, e te sustenta, e te abençoa, porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E sabe de uma coisa? O Senhor, ele tem prazer em nos levantar. Só fica caído quem quer, porque a misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos, porque grande é a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é grande, ela é perfeita e ela é constante. Um dia Jesus voltará como um juiz. Sim, ele vai nos julgar, mas por enquanto nós estamos vivendo no tempo da graça. Então, amados, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia da salvação do nosso Deus. Amém? Aleluia. E o segundo ponto é, Jesus é o Emanuel. Olhe lá, versículo 23, ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Né, crianças? As crianças aprenderam esse versículo. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco é o Emanuel. Amados, tem uma história aqui que eu queria contar para vocês. Preste atenção nessa história. Certo casal, eles eram ateus, não criam em Deus, não acreditavam em Deus. E eles tinham uma filha pequena. Os pais, por não acreditarem em Deus e nem em Jesus, jamais falaram sobre o assunto com a menina. Ela nunca havia visto nem ouvido nada que se referisse a Jesus de Nazaré, o bom pastor. Numa noite de temporal, um raio caiu sobre a casa e fulminou os pais diante dos olhos assustados da menina, que tinha apenas 6 anos de idade. A menina não tinha nenhum parente ou amigo que a acolhesse e, por isso, foi encaminhada para a adoção. Em pouco tempo, ela ganhou um novo lar. Sua mãe adotiva, por ser cristã, dedicada, levou-a à igreja para que a mocinha conhecesse as leis de Deus e ouvisse falar de Jesus de Nazaré, o mestre que veio à terra para ensinar o caminho que conduz a Deus. Antes de entregar a criança à professora da EBD, a mãe teve o cuidado de explicar que a menina jamais havia ouvido falar de Jesus e que ela, por favor, tivesse paciência. Aliás, ela era uma pequena e meiga criança. Como era dezembro, era um tempo desse, viu, crianças? E o Natal estava próximo. Justo naquele dia, a aula seria sobre Jesus. A moça, após receber todas as crianças com muito carinho e fazer a oração inicial, projetou uma suposta imagem de Jesus na tela e perguntou a todos: alguém sabe de quem é esta figura? A menina foi a primeira a levantar o braço e falar com alegria, e a professora ficou surpresa. E ela disse: eu sei, tia, eu sei. Esse é o homem que estava segurando na minha mão naquela noite em que meus pais morreram. Crianças, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, estava com aquela criança. Isso é maravilhoso. Aleluia. Jesus, ele é o Emanuel. Deixou toda a sua glória no céu, toda a adoração que ele recebia dos anjos. E ele veio à terra. E ele nasceu numa manjedoura. Não tinha nem lugar para Jesus ficar. Ele não teve berço. Ele teve uma manjedoura, onde os animais comiam. O Rei dos Reis, o Salvador do mundo, veio à terra e nasceu de forma tão simples. Por quê? Nós queremos ter uma vida de tanto luxo, se o Salvador nasceu numa manjedoura e viveu tão simples. Deus, que é o dono de tudo, criou os céus e a terra, criou você e a mim. Ele que detém toda a sabedoria, todo o conhecimento, está em Deus. Nasceu na manjedoura.
Foi filho de um carpinteiro, viveu como uma criança humilde, não nasceu em palácios. Ele está nos ensinando que tipo de vida nós temos que ter. Deus Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Aleluia. Em João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava no início de tudo. Antes do mundo ser criado, Jesus já existia. Ele era o Verbo, ele era a palavra, ele era Deus. E quando Deus criou o mundo, ele diz, vamos fazer, ele diz, façamos o homem. Deus estava falando com Jesus e com o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus era o seu nome humano, Cristo, seu nome oficial. Cristo significa o quê? Que eu falei ainda agora? Salvador. Olha, as crianças aprendem rápido, mais que os adultos. Messias, Salvador, Cristo, né? Cristo era o nome oficial de Jesus. Amém? Emanuel, o próprio Deus, veio à terra para trazer luz às nações, para mostrar o amor e a maneira certa de viver. Por isso Deus Emanuel veio à terra. Nos ensinou o verdadeiro sentido da vida. Emanuel significa que Ele está sempre presente, que em todos os momentos podemos pedir a sua ajuda e a receberemos se o buscarmos de todo o nosso coração. Não deixe que a tristeza tome conta no seu coração, porque Deus Emanuel está com você. Você não precisa permanecer em depressão, porque Deus Emanuel está com você. Sentir depressão, todos nós sentimos. Eu já senti depressão. Mas eu não preciso permanecer na depressão, porque Deus Emanuel está conosco. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. A alegria do Senhor é a nossa força. E como é que eu alegro a Deus? Quando eu o obedeço. E quando Deus se alegra, Ele te dá força. Quando você se ajoelha e conversa com Ele e pede forças a Ele, Ele te sustenta. E Ele renova as suas forças. E você voa como a águia. Você já viu a águia, amados? Ela voa muito alto. Assim que Deus faz de você. Você voa alto. Acima dos problemas. Acima das circunstâncias. E sabe quem é que te faz voar alto? É o Senhor. É o Deus Emanuel. É que te faz voar alto. Aleluia. A palavra de Deus diz em Hebreus 13, versículo 5b, eu nunca o deixarei, jamais te desampararei. Isso é uma promessa para você e para mim. Eu nunca o deixarei e jamais o desampararei. Eu sempre faço isso com as crianças. Assim. Eu nunca deixarei a Luciana. Isso é uma promessa. Você é esse aqui, ó. Deus está cuidando de você. Deus está te abençoando. Deus está te sustentando, mesmo nos momentos em que nós o entristecemos. Quando nós pedimos perdão, o Senhor nos perdoa
e nos abençoa e nos levanta. As crianças já entenderam isso. Elas nunca estão sozinhas, porque Deus promete: eu nunca o deixarei e jamais o desampararei. Então essa promessa é para você, amado. Para você que está nesta noite aqui. Deus está com você. Todos que se entregam a Jesus e recebem consolo, conforto, alegria e têm esperança de dias melhores. Porque Deus tem planos bons para todos nós. É o que diz Jeremias 29:11. E ele diz assim: só eu, Deus falando, só eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Quem está falando é o Senhor. Só Deus tem planos bons para você. E por que muitas vezes nós queremos fazer os nossos planos? Nós queremos andar do nosso jeito. Nós nos distanciamos de Deus. Mas a palavra ela é bem clara em Jeremias 29:11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Planos de te dar paz. É isso que o Senhor quer para mim e para você, amados. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Porque isso está acontecendo comigo. Se a sua esperança está no Senhor, se você confia no Senhor, você vai ter paz no seu coração. Como diz em Colossenses, é a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento, ela vai te abençoar. Só tem essa paz aquele que confia no Senhor, que deposita a sua fé nele, que entrega o seu coração totalmente a Ele. Nós podemos ter paz. Então, amados, Deus tem planos para você. Hoje, na noite de Natal, você, amado, querido e precioso irmão, tem a oportunidade de voltar para o Deus Emanuel e de confiar nele, de manter a sua esperança nele, sabendo que Ele tem planos, e os planos que Deus tem para nós são perfeitos e maravilhosos. E você, amado, que nos honra nesta noite com a sua presença, você tem o privilégio hoje de receber o presente da salvação, que foi conquistado por Jesus naquela cruz. Amém? Fique de pé. Fique de pé. Amém? Nós vamos orar nesta noite. Nesta noite especial. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Ó Senhor Jesus, nesta noite, Senhor,